Vamos dar início a mais um Shalom Jardim Guana Live. E hoje nós vamos falar sobre a vida consagrada. Olha que já tem gente aqui com a gente. A Regina, Laila, a Edvânia. Uma alegria ter você. Olha aí, Ei, todo mundo elas são chegando. suspeitas. Minhas É, né? formandas são suspeitas. Mas é isso aí, estão me dando apoio. Tô É isso top. mesmo. Ajuda a formadora, galera. Então tá, vamos lá, né? Vamos começar. Vamos começar assim já valendo. Eita. Primeiramente, eu quero agradecer o seu sim, né, a sua adesão a essa partilha no Jardim Guana Live, ao vivo, para falar sobre a vida Uhum. consagrada, para falar sobre a sua vida, né, fazer a sua partilha de vida, né. E assim, o nosso programa, esse nosso programa de Instagram, ele acontece toda sexta-feira, às 9 horas. Ele começou nesse Uhum. mês de agosto e nós falamos sobre as diversas vocações que existem na igreja, né? Nós falamos, inclusive, né, sobre os estados de vida, aliás, né? Nós falamos Uhum. sobre o estado do sacerdócio, sobre a vivência do sacerdócio com o Padre Jonas. Inclusive, nós Uhum. temos um vídeo no nosso IGTV, você pode assistir depois e acompanhar. É. Nós falamos sobre o matrimônio com o Leandro e a Rafaele, que são os coordenadores do Uhum. projeto Família do Jardim Guanabara. Foi. Nós falamos sobre o celibato consagrado com o Wendel, que ele é um jovem consagrado da comunidade Aliança e que fez os Maravilha. seus votos no celibato, né? Com uma grande alegria. Tainá Isso. chegou por aqui para cantar para a gente. Olha aí, Sônia, que alegria. Mas a Tainá é linda, viu? Pois é. E aí, hoje, nós vamos falar sobre a vida consagrada, de uma forma bem específica, né? Sobre a vida consagrada como comunidade aliança, como leiga Uhum. consagrada, né, no caso, Isso. e ser essa presença de Cristo no mundo, né? Nos meios seculares, na nossa família, no trabalho, enfim. E eu gostaria de Isso. começar perguntando, Sônia, como Hum. você descobriu o seu chamado à vocação Shalom? Ai, que interessante. Eu partilhei esses dias com os meus irmãos no grupo de partilha, né? Como foi a minha experiência com Deus, que foi um divisor de águas, né? Muito grande. Eu sempre, hoje mesmo, inclusive, né? Pensando, refletindo sobre essa live que você, eu comecei a lembrar da minha história, né? Desde a infância e desde pequena que eu fui de participar sempre da igreja, eu já fui. Minha mãe só me iniciou para a primeira Eucaristia e logo em seguida eu fui por mim mesma, né? Assim, a graça de Deus me alcançou e eu fui. Ela nunca ficou me incentivando a participar de nada. Então eu sempre fui, participei eu era do grupo de perseverança, que eram as crianças, né, que ficavam cantando, liturgia. Depois fui para a Legião de Maria e passei 20 anos na Legião de Maria, né, como legionária, muito tempo. Na Legião de Maria, eu já cuidava dos jovens, né? Eu era presidente da Cúria Juvenil, então estava sempre com os jovens de alguma forma. E fui catequista também, junto com a Elisete. A Elisete Que foi, legal! a Na Elisete São foi minha Pedro, São Paulo, catequista. né? Isso, foi minha catequista e depois a gente fez parte da catequese juntas, né? Foi muito bacana isso. A Adriana tá E lembrando aqui da perseverança na São Pedro, São Paulo. exatamente, lá mesmo. Minha história de vida foi toda na paróquia São Pedro e São Paulo, né? Que eu sou muito, muito feliz, grata mesmo por lá. E depois, só que tem um momento que a gente entra também numa crise, né? Várias crises. Interessante que eu estava assistindo nesses dias um vídeo com o historiador Leandro Carnal, e ele falando que toda crise é um tempo positivo, né? Porque é Sim, onde você vai sair uma eu mudança assisti grande também para esse sua vida. vídeo. Pronto, ótimo. Eu gosto de assistir esses vídeos, né? Eu filtro, vou pegando a coisa bacana e tal, então é muito bom. E eu, nesses momentos de crise, comecei a filosofar. Meu Deus, isso aqui já não está mais me preenchendo, é como se eu precisasse de mais, entende? Eu buscava algo mais, né? E quando né, tive a experiência com Deus, né, forte,
a minha experiência com Deus foi devido a decepções amorosas. Então, aquela coisa, eu buscava de fato um amor e não tinha encontrado, buscava fora e não encontrei, né? E aí, ele estava aqui dentro, né, de mim, como vou lembrar Santo Agostinho nessa. Uhum. E tive essa experiência, e aí depois dessa experiência forte, né, que não foi dentro do Shalom, foi na minha casa mesmo, no momento em que eu estava a sós com Deus, e eu vivi, sabe? Para mim, eu vivi uma infusão do Espírito Santo sem estar lá, mas eu vivi porque foi uma experiência forte que eu tive com a palavra de Deus, sabe? Sim. Ali, a partir dali, foi mudando muita coisa na minha vida. Então, assim, estar na paróquia já me não me preenchia, entende? Eu precisava de fato mais. E eu comecei a perguntar a Deus aonde ele queria que eu fosse. Eu cheguei aí até para uma igreja evangélica, batista. A minha sede era tão grande que eu tinha um amigo que me levou para a igreja batista, né? E, assim, lá eu me identifiquei com muita coisa, sabe? Com as músicas, o Ministério de Música era renovado, sabe? Era uma igreja muito renovada até. Mas ainda estando lá, ainda faltava algo. O quê? A presença de Nossa Senhora, não vou mentir para ti. Então, eu legionária, né? Devota de Maria, demais. Aí eu disse, não, ainda não é aqui, sabe? E eu comecei a perguntar a Deus, Senhor, aonde tu me queres? Onde é o meu lugar agora? Né? E ainda participava da legião, mas ainda não queria mais. Enfim. E aí uma amiga minha me chamou, disse que também estava vivendo a mesma coisa e sentiu o desejo de participar de um seminário de vida no Espírito Santo. Eu não entendia muito bem o que era, mas porque assim a renovação carismática era muito distante para mim. Eu ia sempre renascer no Shalom, mas eu não tinha muito conhecimento, né, de nada, enfim. E a gente foi, né, para esse seminário lá em Fátima, meu seminário foi lá em Fátima, eu fui com ela, e foi fantástico, porque a pregação foi com o Ramos, o irmão da comunidade Aliança Ramos, né, e ele era um ex-pastor evangélico, e ele deu um testemunho belíssimo de Nossa Senhora, né, eu me emocionei muito, e ali, e assim, as músicas, né, no Shalom, eu vi aquela renovação, aquela coisa muito parecida com o que eu tinha encontrado na Igreja Batista, que eu tinha gostado também. Aí, tudo bem, né, na hora da oração do servo, né, em mim, eu, ele rezou em mim, e quando ele rezou, ele respondeu aquilo que eu tinha perguntado a Deus ao sair de casa, né, eu disse, Senhor, aonde é o meu lugar? E o servo veio rezar em mim e falou, filha, Deus está dizendo que aqui é o teu lugar. Aí, meu filho, eu disse, rapaz, eu acho que ele diz isso para todo mundo. Aí eu fui perguntar, crédulo, né, a pessoa, você acha que o servo diz a mesma coisa para todo mundo, né? Só que eu fui perguntar a amiga minha, né, que foi comigo, ele falou isso para ti? Não, não falou isso para mim, não. Falou outra coisa totalmente diferente. A pessoa é tão mesmo, né, duvido das coisas de Deus, enfim. Ainda estava no início mesmo da caminhada. E aí eu fiquei com aquilo, né? Meu Deus, ele me respondeu. O Senhor me respondeu aquilo que eu precisava saber. Enfim, fui participar da Parquelândia, porque era mais próximo da minha casa. No grupo de oração, meu Deus, fantástico. São João Paulo II, né? Foi maravilhosa a recepção dos irmãos, a acolhida deles, todo mundo muito alegre, porque eles já tinham iniciado o grupo e eu cheguei depois, né? Então, mas ainda assim, não teve diferença, foi todo mundo realmente, a fraternidade era muito forte ali. E depois disso, a minha sede foi aumentando, sabe, Jonas? Era a cada grupo de oração, aí ficou aquele impasse, meu Deus, a Legião de Maria ou o grupo de oração? A Legião porque me tomava o tempo também, né? Então era ministério, aí eu fui para o pastoreio, enfim. Quando eu fui, o desejo de ofertar, né, de se ofertar era muito grande.
E eu não entendia por quê, mas eu estava muito feliz, eu queria. E aí, no Renascer, no ano seguinte, eu fui para o vocacional, querendo saber a minha vocação, se eu tinha vocação para o matrimônio ou não. Era essa, achava que o Sim. vocacional era para isso, né? Não leiga a pessoa totalmente. E aí eu lá no vocacional comecei a escutar um pouco sobre a comunidade, né, da vida vocacional, vida consagrada e tudo. E o meu coração ardeu, né? Mas sem conhecimento também. Mas enfim, como eu estava no pastoreio, eu queria dar mais para as ovelhas. O que, que eu ia dar? Da onde é que eu ia tirar, né? A fonte estava onde? Então, para mim, a comunidade era aquela fonte. Como de fato é. Para mim, eu vejo isso, né? A espiritualidade dentro da comunidade é muito forte. Então, a gente, de fato, bebe mesmo e vai dar para as ovelhas, né? E eu fui para o plantão, fiz o vocacional, mesmo ainda sem entender muita coisa, mas fui seguindo, fui vivendo, minha pastora rezou, disse que era tempo, e isso eu estava muito nova ainda, era só um ano de grupo de oração, eu estava no, acho que no Querigma ainda, né, entrando para Filoteia, não, estava no Filoteia, isso. E minha pastora Neuzinha rezou e disse, é tempo, vá. Deus realmente teve muita pressa comigo, sabe, nesse ponto. Eu fui vendo vocacional, mas ainda sem entender muita coisa. É tanto que eu vejo que eu fui fisgada mesmo, assim, por Deus no vocacional em outubro, né? Na época da festa de São Francisco, porque São Francisco foi muito forte nesse primeiro momento, né? O meu apaixonamento por Jesus, né? Ele foi, assim, muito forte na minha vida. Então, quando a Josivânia, que era na época a coordenadora, né, ela foi dar resposta. E aí eu disse, meu Deus. Aí ela disse, Sônia, olha, sua resposta é positiva, é tempo de você viver. E eu, sem entender nada, eu disse, tá certo. Assim, eu fiquei morrendo de vergonha, porque acho que ela queria que eu ficasse assim, estou né, feliz da vida e tal, só que eu não estava entendendo muito ainda o que era, sabe? E aí eu disse, olha, Josivânia, eu vou. Deus está me querendo, eu vou, tá? Não estou entendendo muito não, mas eu vou. E aí, acho que assim, mais da metade para o final foi que eu fui realmente mais com tudo mesmo. E aí Uhum. fiz o retiro de aprofundamento, totalmente diferente do que é hoje, né? Porque naquela época era só, foi o quê? Acho que foi um retiro até aberto, sabe, na época. E, mas eu fiz, assim, Deus me falava e eu fazia. Para o que Deus falava, eu estava fazendo, sabe? Eu digo, Uhum. Jesus, a fé da pessoa parece que vai, vai ficando ao passar do tempo, né? As coisas a gente vai, às vezes, vai se deixando perder, né? E hoje eu ia Uhum. lembrando disso, meu Deus do céu. Mas a gente também vai amadurecendo um pouco. E aí eu eu fui fazendo uma leitura da minha história de vida na missão para pedir a consagração, né? Foi muito forte esse momento quando eu fui em missão e Nós eu vamos falar já já sobre esse tempo aí. um tempo Assim, muito antes de tu começar a muito partilhar sobre essa vivência missionária, né, sobre esse processo e tudo, sobre o que você viveu lá, inclusive, eu gostaria de sim, que você falasse antes, hoje, depois de tudo tá. isso que você já viveu, já conheceu, já teve acesso, né, para Uhum. você, o que é ser uma leiga consagrada, como comunidade de aliança, né, na vocação Shalom. Pronto, isso. Engraçado. Eu sempre gosto de procurar as palavras, o significado das palavras no dicionário, né? E aí, apesar de conhecer um pouquinho, mas hoje eu fui olhar de novo, né? O que é leigo e o que é consagrado, né? E o consagrado, o consagrado, né? Aquela pessoa que Deus escolheu, Deus chamou, separou, né? O leigo, aquela pessoa que não sabe muito das coisas, ela não sabe, né? Uhum. Mas ela deseja, ela sabe o que é, ela sabe, se ela reconhece, um chamado e ela
escolhe, claro, decide livremente aderir ou não a esse chamado, né? Dar essa resposta ou não positiva, né? Ou não. E, para mim, o leigo consagrado é, de fato, ser separado, né? Ele não vai, o estilo de vida dele é outro, né? Ele vai, de fato, colocar Deus acima de tudo na sua vida, né? Deixar Deus, de fato, comandar a sua vida. E o leigo, porque eu não estou ali vivendo e nem tendo mesmo o conhecimento que a gente tem. Na comunidade a gente ainda tem um certo conhecimento, mas não tão a fundo de muitas de muitas coisas da igreja, de muitas leituras, muitos escritos, né, um conhecimento teológico aprofundado, que apesar da comunidade dar e procurar sempre dar isso para a gente, né, que é muito bom, mas ainda assim a gente não tem, é muito pouco, né, e a gente vai vivendo do Espírito, né, do Espírito Uhum. Santo, pela graça do Espírito. Então o leigo consagrado, ele tem como condutor o Espírito Santo, né, é ele que vai Então, conduzir. resumindo, né, ser um leigo consagrado é se deixar conduzir pelo Espírito. Exatamente. É. Bendito seja Deus, é isso mesmo, né? É, qual experiência, ainda não vale falar da missão, ainda não, a gente vai já Tá. falar sobre a missão. Mas qual experiência marca a sua caminhada até hoje? Tem que ser uma só, jamais. Pelo menos uma, não sei. Ai, olha, é porque no pastoreio a gente vive muitas experiências, sabe? Uhum. No pastoreio, né? Como pastor, a gente conhece a realidade e não só realidades, mas a gente prova de fato de ser um Cristo e ao mesmo tempo de ver Deus realizar tantos feitos na vida de cada ovelha. E isso é fantástico, sabe? Isso é muito gratificante mesmo. Mas, assim, digamos, se eu pegar uma, eu vou dizer que foi a missão. Eu não posso nem, Ah, porque o tempo de missão, ok, então tá, vamos lá. feliz. Você esteve em missão, né? Como foi o Uhum. processo de discernimento, né? Você como uma leiga, né? Uma leiga consagrada, como Comunidade É. Aliança. Explicando aqui um pouco em linhas gerais o que é Comunidade Aliança, aqueles irmãos e irmãs, né, que escolhem permanecer em suas casas, mas dar a Deus a prioridade em relação a tudo na sua vida. Em relação ao trabalho, em relação à família. Deus é a prioridade diante de todas as suas decisões. A comunidade Aliança, na vocação Shalom, vive assim. A comunidade Uhum. Vida vive de uma outra forma, né? A partir de um outro chamado. Mas na Isso. comunidade Aliança nós vivemos dessa forma. Nós escolhemos dar a Deus a prioridade em relação a tudo na nossa vida. Em relação ao nosso estado de vida, em relação ao nosso nosso trabalho, a nossa vivência familiar, tudo. Em tudo nós buscamos Uhum. dar a Deus a prioridade, né? E diante disso, né, como foi para você que, sim, tinha um trabalho, tinha família, tinha, enfim, todas essas estruturas, né, deixar tudo para partir em missão? Olha, antes de chegar aí, eu vou falar só um pouquinho, que ainda na minha experiência, quando eu tive essa experiência forte mesmo com Deus, eu achava que eu ia ser missionária. Essa foi uma das primeiras coisas que veio logo no meu coração, ser missionária. E na época, o mais distante que eu conhecia, que eu sabia, era a Romaria, daqui até Canindé. Missionária da Romaria. Exatamente. Fui ainda uns 3 anos para a Romaria de Canindé. Olha Caminhei aí. 4, não, 3, não, foram 3 dias e 3 noites, né? A gente pegava a estrada de Maranguá para chegar até Canindé. É como eu te falei, São Francisco foi muito presente nesse, Uhum. nesse e eu era muito devota, minha mãe também, e aí eu fui para Canindé. E aí eu disse, meu Deus, eu vou ser missionária, minha vocação é essa, é sair, mudar pelo mundo, e pronto. E aí fui, né, para Romaria, olha, bichinha, né, fui para Romaria. Ei, mas foi uma experiência fantástica, viu? Muito bom.
porque você tem um contato com a fé daquele povo, sabe? De pessoas A tão piedade simples. popular, né? Gente, é fantástico. Eles só queriam estar ali, sabe? E tinha pessoas de todas as classes sociais, Uhum. de todo jeito, de todo lugar. Elas queriam viver. E todo mundo vivia a mesma coisa, né? Todo mundo tinha, se tinha que dormir no galpão, dormia. No colchonete duro, dormia. Enfim, a gente parava para comer. E aí os pés machucados e tal, cada um tentando ajudar o outro. Gente, foi muito fantástico. Por isso que eu ainda fui 3 anos, né? E Uhum. aí foi quando eu estava no início no Shalom e eu fui vivendo, depois fui conhecendo, né, tendo conhecimento do ser missionário dentro da comunidade, como é que era feito isso. Ah, meu filho, aí o coração explodiu, eu disse, não, eu quero, com certeza. Então, desde o início, eu já queria ir em missão. Os meus formadores é que não deixavam, né? Mas eu sempre desejei ir em missão. Não deixava assim, na verdade não era tempo, né? Isso é que é verdade. E de fato Existe não todo era um tempo. processo, né, de maturidade e tudo. Existe, exatamente. E eu, né, no D2, quando eu fui em missão, foi que eu percebi, meu Deus, muito obrigada, porque de fato eu não tinha maturidade para ir em missão dessa forma, né? Uhum. E viver como comunidade de vida, eu não tinha mesmo. Talvez fosse até prejudicial à minha vocação, se eu tivesse ido, né? Então, eu acolhi, né? E outra coisa, eu sempre falei para Deus que eu queria dar uma prova de amor muito grande a Ele. Porque na época, antes, né, da minha experiência com Deus, eu já na busca de amores, né? Eu já tinha feito tantas loucuras, né, por amores, e aí eu disse, não, eu vou fazer uma loucura de amor ainda para Deus. E para mim, assim, missão era uma loucura de amor. Porque eu não estou nem aí. Eu vendo meu carro, eu peço licença. Assim, graças a Deus que como servidora pública eu ainda tinha essa vantagem, né? Eu sei que tem Uhum. pessoas que não trabalham mesmo. E eu acho isso aí mais ousado ainda, né? Radical, né? Mais radical mesmo, é isso. E eu pedi licença de 1 ano e meio no estado e fui em missão, mas fui, né? Meu Deus, olha, ó, foi tão forte isso, sabe, Jonas, que eu precisava, ardia mesmo assim no coração, eu sabia que eu precisava ir em missão, né? Eu sabia que eu precisava, eu queria, assim, era o desejo de amadurecer, o desejo de purificação mesmo, porque o tempo de missão é uma purificação muito Sim. grande. E eu rezei quando Deus, no meu coração falou que sim, meu formador também disse que sim, era tempo. E aí a gente foi, rezou, mandou para a comunidade questionar e a comunidade, graças a Deus, acatou. E aí disse, vai para onde? Para onde a comunidade me mandar? Vou fazer exigência nenhuma. Só aqui dentro Uhum. do Brasil, né? Aonde tanto faz. E aí fui, né, em missão para São Paulo. Santo Amaro foi um momento assim difícil porque eu pensava em deixar os meus pais idosos, né? Eu era muito apegada ao meu pai. Isso também me doeu, né? Essa Uhum. oferta, mas os amigos também. E eu, meu Deus, vamos lá, mas e eu pensava outra coisa, porque na época eu também estava meio assim em crise na minha profissão, sabe? Como Uhum. professora. Eu não sabia se era isso que eu queria se eu queria permanecer na profissão como professora, eu queria uma mudança na minha vida, eu queria isso, sabe? Eu desejava muito, muito essa experiência nova, né? E pronto, fui. Deus mandou, fui, né? Demorou um pouco a resposta, né? A gente fica bem ansiosa, a É. resposta demora um pouco, mas depois que saiu, aí eu já fui organizando, né? Pedindo, assim, com papelada, essa coisa toda, no, na SEDUC, né? Na Secretaria de Educação. E aí, meu amigo, foi só.
partiu, vai, resposta vai, né? Que é a minha pastora no grupo de oração, ela já te disse, você ainda vai iniciando. Eita! Você não vai iniciando. Ela vivia cantando pra mim, vai, resposta vai, né? Tá bom. Mas porque no meu coração realmente Deus já mandava mesmo eu ir, viu? Sim, Aí eu sim. disse, E lá em São Paulo, né, em Santo Amaro, como foi, né, o processo de viver essa missão, né, que Deus te confiou? Os olha, desafios, as graças. nossa, no início, eu cheguei logo no frio, né? Eu fui em julho pra lá, né? O frio tava 9, 10 graus. Eu disse, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui, né? Cearense, né, acostumado com calor. Então, então. Mas eu me disseram que era apostólica, né? A casa apostólica. Eu disse, muito bom, show, massa. E cheguei à noite, já uma sexta-feira, né, ia ter coinonia, né? Tava tendo coinonia na casa das meninas e tava todo mundo lá. Já tinha um consagrado da aliança que estava iniciando, tinha chegado há pouco tempo, né? Era até o Vinícius, ele era da liturgia lá do Shalom da Paz. E tinha ele, acho que mais outro. Eu sei que acho que quando eu cheguei tinha uns 11, 12 a 15, né, missionários no total, sabe? Uhum. Eu encontrei o Marco Blage também, que tinha sido da Parquelândia, né, o irmão da Parquelândia, enfim. Então, assim, fui muito bem acolhida, né? E aí, que você fica bem à vontade, você ainda não tem ministério, você ainda não tem nada, porque você está se familiarizando com o local, com o ambiente, com a casa, tudo, né? E quando eles perceberam como é que eu estava, né? Sim, você pode soltar mais, viu? Porque eu estava conhecendo tudo, né? Comunidade de vida eu não tinha nem noção. E olha que eu morri de medo de ser chamada a ser comunidade de vida, né? Mas eu disse, não quero perder o medo, pois eu vou. E aí vai que eu sou chamada a ser comunidade de vida, né? Pensando, né? Vai que eu seja Uhum. chamada, então quero tirar todas as provas, enfim. E aos poucos eles foram me mostrando tudo, desde a casa, a cidade, como ia para o centro, enfim. Aí eu fui começando a receber os meus ministérios, né? Que aí em missão você não é só uma coisa, não, você é multi. E Uhum. aí, que era a rotina da comunidade de vida, né? E a gente acordava muito cedo, a missa era muito cedo, no frio. Meu Deus, Jonas, você tem noção. Sim, o Senhor é grande aqui. Olha, rapaz, quase todo dia eu rezava, meu Deus, tem certeza que é para eu permanecer? Jesus, eu não vou aguentar muito. Mas é o tempo que você vai se adaptando, é um tempo de adaptação muito, muito difícil mesmo, é natural, Uhum. sabe? Só que na oração, né, graças a Deus, as manhãs de oração me salvam, né? Sim. Isso era maravilhoso. As laudes e aquele tempo de oração, a sua vida bem organizadinha é coisa boa demais, né? Muito bom. E eu, de fato, ajudando a gente a viver. Uhum. Aí, olha só, lá eu fui ser núcleo da CAP, eu fiquei auxiliando a coordenadora do pastoreio, eu fui, eu fui organizar a capela, né? Eu tinha que tomar de conta da capela, né? Eu disse, só fiz, tem certeza, bom demais, bom demais. Menino, olhe, mas tudo bem. Aí fui vivendo, era complicado, tinha dias que eu confesso que eu tentei mesmo viver como comunidade de vida, sabe? Eu acho que eu tentei encarnar isso, né? Cada vez que eu li os escritos, e eu via o quanto que eu estava sendo mergulhada mesmo no carisma, Uhum. e só que acho que de alguma forma eu me perdi um pouco aí, porque eu, como comunidade de aliança,
achar que eu era comunidade de vida, ou tentar viver 100% como comunidade de vida, não dá, entendeu? Então não dá. E aí a minha formadora comunitária, que para mim foi um anjo mesmo, assim, a Lucimara, ela me ajudou muito, muito mesmo, em tudo, sabe? Ela foi clareando na minha cabeça, olha, o que você sentiu, fale. Me expressar, eu não conseguia me expressar, então eu acatava tudo, né? Eu dizia assim para tudo, eu tentava olhar ao máximo, me violentar, e não era assim, porque tudo precisa ser vivido no diálogo, você precisa, assim, expressar o que você está sentindo, se você, expressar os seus limites Uhum. também, né? E cada um precisava conhecer o outro, ceder, cada um precisava, de fato, ser o Cristo um para o outro, né? E foi isso, sabe? Na missão. Bendito seja Deus. A missão realmente revela, nos revela. A verdade é essa. A missão nos revela, né? É um processo de autoconhecimento muito profundo. Eu Eu digo que é partilho a melhor também que jornada. eu partilho também que é um grande retiro. Quando você vive uma É, experiência de missão, é um grande retiro que você tem a oportunidade de ficar mais com Deus, ficar mais com você e ficar mais com os outros. E aí, nessas três oportunidades, você vai se percebendo, né? Assim, se demais. percebendo generoso, às vezes orgulhoso, se percebendo virtuoso em algum aspecto, mas muito fraco em outro. Miserável mesmo. É verdade. A nossa vida ela fica muito mais sensível nesse sentido, né? Mas ainda diante disso, né? Eu queria perguntar para ti, você se consagrou na missão, né? Essa Eu não experiência, né? queria. Como é? Eu não queria me consagrar Não na missão. queria, Olha a né? minha cabeça. Eu Pois só é, ia passar você. 9 meses e ia voltar para me consagrar aqui, né? Aham. Mas Deus mudou. Deus mudou até isso, né? Disse, Desfaz não, os planos das nações. Nosso de Senhor fato, é sabido, mas faz. os seus desígnios permanecem para sempre, né? É muito bom lembrar essa Sim, parte. sim, sim. Mas, assim, você viveu essa experiência de se consagrar na missão, né? Como foi? O Uhum. que gerou dentro de ti tudo isso? Porque é forte, né? Assim, você viveu escutar Deus te chamando, É. começar a viver aquele chamado como comunidade de aliança, de repente Deus ele te envia para uma outra terra e nessa terra você vive aquela confirmação desse chamado, né? Assim, por meio da consagração. Olha, como eu te falei, eu pedi para a missão por um ano, né? Inicialmente era um ano. Eu não sabia se eu ficaria 2 ou não. Não, vamos ver aqui, vou passar um ano. E claro que lá eu também rezei, entrei no discernimento para saber se eu deveria ficar mais um tempo ou não. Uhum. Mas, como eu te falei, na minha cabeça eu fui com esse plano. Eu vou passar 9 meses, volto e me consagro aqui, junto com a minha célula querida que eu estava, né? Minha família ia para a igreja lá e tal, para a catedral, né? E tudo. Só que na missão, logo quando eu cheguei que eu falei desse meu plano, né? Aí eles falaram logo, Deus é quem sabe. Se Deus quiser que você se consagre aqui, você se consagre aqui. Eu disse, não, 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 de jeito nenhum, vou voltar e tudo. Só que com o tempo, Deus ele vai calando outra coisa no seu coração, né? Vai colocando outra coisa. E quando é dele mesmo, ele te deixa em paz e você vai até desejando cada vez mais. E eu desejei demais me consagrar lá. Chegou o ponto de eu desejar mesmo. Eu disse, meu Deus, eu quero me consagrar aqui, eu quero aqui, eu quero aqui. Porque foi de fato uma consagração do ser missionária, né? Para mim, na minha vida, do ser missionário foi isso, né? Fora, eu estava fora, só teve uma amiga da minha mãe que, assim, que morava aqui e se mudou para São Paulo. Eu disse, olha, você vai representar minha família, pelo menos lá na consagração, na igreja, né? Que não foi na igreja, foi no centro de evangelização, a missa. Então era algo Sim, menor, né? E os meus novos irmãos, que Deus tinha me dado, né? Amigos também, porque eu fiz amigos. sim, sim. E foi assim, não tinha o Moisés, não tinha a Emily, né? Não tinha esses grandes, né?
a missão ali, mas tinha a RL, né, minha coordenadora, a CAP, enfim, isso, quando Deus cala no coração, então isso acaba sendo fichinha, bobagem, sabe? Porque de Uhum. fato consagra o fato de você ter saído de si mesmo, da sua zona de conforto, ter ido para outra terra e ter fecundado lá, né? Sim. E na missão a gente tem muitas experiências assim que edificam muito, sabe? O bispo de lá de Santo Amaro, ele era muito amigo do Shalom. Nossa Senhora, era Dom José Negri, isso. E ele é fã do Shalom, sabe? Ele ama o Shalom, meu Deus. E aí, a gente foi numa missa, sabe, de Nossa Senhora, onde ele consagrou, ele nos consagrou todos mesmo a Nossa Senhora. Foi um momento Que muito, muito, legal. foi. Até no espaço onde o Padre Marcelo Rossi faz as missas, né? Aham. Fazia, né? Antes da pandemia. Então, lá no santuário. E havia muitas pessoas. E sempre quando tinha encontro entre os religiosos, religiosos e religiosas de várias comunidades, eles sempre me mandavam juntos, sabe? Sempre me mandavam ir. E eu vivia muitas experiências com eles também, né? Com os freis, frades, Uhum. as freiras, enfim. Então, tudo isso marca muito o nosso tempo de missão, né? Sucesso. Eu tô só pegando aqui as deixas, né? Tu vai falando as coisas, eu vou tentando anotar aqui. Uma coisa que você Então, falou que eu achei muito bacana é que ir em missão é uma loucura de amor. Achei isso muito legal mesmo, né? Anotem aí, galera que está acompanhando, pode anotar no caderninho, que foi uma frase forte que Sônia falou. Ir em missão é uma loucura de amor. Mas vamos para frente, Sônia. Ok, voltando da missão, voltando para suas atividades, voltando para o trabalho, para a família, antes ainda da pandemia, né? Assim, como foi viver realmente esse tempo agora de fato como consagrada, porque você foi discípula e voltou consagrada, né? Assim, é, reassumir novos apostolados, novos serviços na comunidade, aqui na igreja de Fortaleza, por meio da comunidade Shalom. Como foi tudo isso? Porque nós, como leigos consagrados, né, como comunidade aliança, nós temos um protagonismo também nos centros de evangelização, né? Na missão, né? Eu acho que isso é muito importante também ser partilhado, né? sim, olha, bom, acontece muitas coisas na vida de uma pessoa que vai em missão, né? E quando ela Uhum. volta também. Cada um reage de uma forma, né? É, eu, quando eu voltei, eu tive uma crise, sabe? Eu fiquei assim, foi uma readaptação um pouco em crise, porque eu vivi tão intensamente o ser comunidade de vida, eu cheguei no momento de rezar, meu Deus, será que eu sou chamada a ser comunidade de vida? Aí eu entrei em crise. Eu entrei em crise porque eu não tinha coragem de abandonar tudo, eu não tinha coragem de largar meus pais, eu não tinha coragem. Tinha Sim. muita coisa que eu não tinha. Não como comunidade de vida, porque como comunidade de aliança a gente deixa assim pai e mãe várias vezes, né? A gente Uhum. deixa assim as coisas. Mas eu falo no sentido de ser comunidade de vida, que de fato é total, né? E de uma vez. Eu até vi isso no Instagram um dia desse, né? De uma vez. A comunidade de aliança não. É Todo dia dia a deixa um dia. pouquinho. Isso, um pouquinho. Pois é. Então, eu entrei sim numa crise. Aí, no D2, você começa a discernir o seu estado de vida. Aí também entrei na crise, né? Então, assim, foi uma outra crise, sabe? Engraçado, eu estava vendo outro dia um livro do Amedeo Tintin, que se chama A Hora de Deus, que é a crise na vida cristã. Uhum. E, de fato, eu não li ainda o livro, mas eu vi só o resumozinho dele, né? É um Sim. livro que eu porque eu acho que nos enriquece muito, porque o cristão ele passa de fato por muitas crises, né? E dessas crises
Deus, ele tira muitas coisas e dá muitas coisas, né, pra Sim, sim. gente. Só complementando, tá tendo retiro, né, de autoridades e tudo nesse tempo, e o Moisés falou uma coisa que ilumina muito esses períodos de crise, né? Ele disse que nos tempos mais sombrios, mais difíceis de crise, né, no caso, surgem as profecias mais luminosas. Quando ele falou isso, me chamou muita atenção, porque é uma grande verdade, né? Nesses momentos, né? Inclusive, o que você citou no início, né? O Leandro Carnal, né? Ele falava também um pouco disso, né? Exatamente nesses momentos mais difíceis que, pela providência de Deus, né, nós temos a oportunidade de contemplar, às vezes, milagres, assim, na nossa vida, na situação, enfim, é muito bacana isso. Isso, Desculpa ai. atrapalhar. Não, oxe, eu adoro esses comentários extras aí, chovendo, saber que Moisés falou isso. Sim, sim. Então, mas foi tão bom, bom assim, que na hora que a gente tá passando não é bom não, né? É forte, é forte. Mas depois você consegue contemplar os frutos, porque eu vivi uma crise, né, quando eu cheguei, eu fiquei 6 meses ainda sem trabalhar, Uhum. e isso foi muito providente mesmo, porque eu precisava desse tempo. E ao mesmo tempo que eu queria uma grande mudança na minha vida, eu tinha voltado para a mesma célula, eu continuei na Parquelândia, e aí, isso porque eu tinha pedido, né? Só que Uhum. o Sapé tinha dito, eu acho que você vai mudar de ideia depois. Aí, de fato, porque você deseja, quando você volta de missão, as coisas não são da mesma forma, sabe? Não são. Não Mudam. são. Muda, Você também não muda, é o muda. mesmo, né? Tem Uma uma coisa que eu emoção. escutei também, é legal porque é um diálogo, né? Que é a nossa partilha. É Uma coisa que eu ótimo. escutei também, e aí isso me marcou, me marca, inclusive, até hoje, eu estava no tempo, era o tempo do vocacional, eu estava fazendo experiência numa célula, lá no Chão da Paz, uma célula de definitivos, e aí eu escutei essa partilha, essa frase, né, do Rodrigo Santos, aquele que escreveu livros e tudo, muito, muito bom. Sei também, Ele sei. falou, ele falou, ele falou desse jeito, para uma irmã que estava partindo em missão para a Itália, se eu não me engano, enfim. E aí era o dia da homenagem dela lá e tudo, foi muito bacana. E aí ele foi falar para essa irmã e ele disse o seguinte: olha, você está em missão, mas nem se preocupe, porque quando você voltar, você não vai vir diferente. Você vai vir mais shalom, você vai vir mais você mesma, né? Quando ele falou isso, meu Deus, isso é uma grande verdade, né? E aí eu tive a oportunidade de viver uma experiência que eu costumo dizer que realmente foi uma experiência missionária por meio de um intercâmbio e eu pude tocar nessa verdade, né? De voltar para o Brasil, voltar para minha terra, para minha cidade, né? Mais shalom, mais eu mesmo nesse sentido, né? Porque como eu disse, né? Esse tempo de missão é um grande retiro em que nós realmente nos conhecemos e é isso mesmo, é forte É, tudo, enfim, é a nossa vida. Mas desculpa, pode exato. continuar. Então, e aí eu entrei numa crise porque para mim não fazia muito sentido as coisas. O meu trabalho não fazia sentido. Eu só queria ficar dentro de casa com a minha família. E aí eu eu fiquei mesmo, entrei numa crise de vazio existencial, sabe? De falta de sentido. Meu Deus, eu não estou entendendo isso. E foi aí onde eu conheci a logoterapia, né? E só que antes, aí aconteceu o quê? Eu quebrei o pé, fiquei 2 meses sem poder sair mesmo e participar das coisas. Então foi um grande deserto que eu vivi logo depois que eu cheguei de missão, né? E aí você está se readaptando, na comunidade de vida você vive de um jeito, você se sente tão protegido, sabe, tão protegidinho ali, e aí aqui não, você não sabe, você fica, meu Deus, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso, o que eu escuto, o que que eu não posso escutar, o que eu não posso? É uma coisa assim que você entra, sabe? Eu pelo menos entrei assim, né? Agora, quando eu estava lá,
Deus foi tão bom que ele já tinha me colocado algumas pessoas que tinham ido em missão e elas já tinham me mostrado, olha, Sônia, se isso acontecer é natural, você vai Ah, precisar de um legal. tempo mesmo, sabe? Foi tão de Deus, sabe? Deus cuidou muito, muito mesmo de mim, assim. E quando eu voltei, então, fui vivendo, e aí eu não achava sentido nas coisas, né? Como eu também tinha ido em missão para saber a respeito da minha profissão, se era isso mesmo que eu queria ser professora ou não. Eu até pensei em vender roupa, trouxe roupa de São Paulo, vendi, consegui vender tudinho, graças a Deus, né? Mas eu vi que não era isso, né? A minha vontade é uma outra vocação, né? Eu É ser renda extra. professora, sabe? Mas eu disse, não, a minha vocação como professora já me toma também. Então, de fato, Deus me mostrou que a minha profissão era uma missão que eu tinha, que eu estava com os jovens, né? Então, eu trabalho com os jovens, e foi aonde eu pedi para mudar, né? Pedi para mudar de centro de evangelização, pedi para mudar o ministério. Eu tinha ficado nisso no engajamento, mas era só por um tempo, né? Até eu também me readaptar e tal. Uhum. E aí, enfim, foi quando a Tereza me chamou para um novo ministério, assim, né? Rezou, me colocou um novo ministério. E quando você consagra, você diz muito a resposta de Maria, né? Eis-me aqui, né? Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Então, eu mudei, deu certo mudar para o centro do Jardim Guanabara, né? E sempre é um processo, né? Porque, Jonas, eu estava na Parquelândia, então meu centro de coração era Parquelândia, né? Uhum. Mudei, fui para Santo Amaro. Lá é um outro processo, porque você sai de si para você acolher e tomar Aham. posse de evangelização, né? E também foi um processo. E só que aí aqui você muda, volta, não é a mesma coisa. Você parte para um outro centro de evangelização, que também é um processo que a gente vive, onde, até você se adaptar e acolher e tomar posse como pertence. Então, tudo isso, de fato, mexe, né, com a pessoa. Uhum. Mas, é como eu te falei, não, nem todo mundo vai viver ou passar pelo que eu passei. Cada um reage de uma forma, cada um tem vive a sua obra, né? A obra Sim. que Deus sabe que tem aquela pessoa tem que passar e tem que viver. Então eu vivi isso, né? Mas foi importante para mim porque eu fui encontrando sentido em coisas que eu precisava encontrar, né? No meu trabalho, sentido aqui dentro da minha casa também, como missão que eu tenho aqui dentro de casa, porque muitas vezes eu também negligenciava, né? Uhum. Então, eu, como comunidade de aliança, eu estou fora, mas estou dentro também. Existe essa Então, missão familiar, né? Isso é muito importante isso é também, porque eu acredito demais. que como leigo, como leigos consagrados, e eu estou falando muito dessa expressão leigo consagrado, porque ela consegue abranger um pouco mais, né? Não só nós que somos consagrados na comunidade Shalom, mas também aqueles que vivem engajados numa paróquia, por exemplo, né? Existe sim a missão que Deus confia a nós no serviço, na vinha, mas existe também a Sim. missão na nossa família, né? Isso é muito importante. Jonas. E na missão, engraçado, porque foi na missão, vivendo como comunidade de vida, foi que eu pude crescer e ordenar isso, porque a comunidade de Uhum. vida, ela busca viver justamente essa ordem. Tem o seu dia de apostolado, tem a sua folga, tem a sua economia, a sua convivência. Então, é uma coisa, é um tempo para cada coisa mesmo. E Sim. eu não, eu percebi isso, que havia uma certa desordem na minha vida por conta disso, entende? Onde eu deixava a desejar como missão dentro da minha própria casa, né? E também no meu trabalho. E aí, onde Deus vem, diz, opa, né? Vamos aqui. Existe o seu trabalho, existe sim a sua família, existe o serviço na vinha, né? Na comunidade. Então, ele tenta, de fato,
ordenar, equilibrar, né, isso. E graças a Deus ele me mostrou muitas coisas onde eu precisava melhorar, onde eu precisava mudar. E hoje eu percebo, e isso faz sentido para mim, né? O ser consagrado é isso, porque aonde eu estou, seja na escola, seja dentro de casa, ser missionário mesmo, né? Ser shalom, né? É Para os verdade. jovens lá, aqui dentro, enfim. É verdade, é forte. Eu queria já caminhar para a gente ir encerrando. Eu queria Hum, ler um trecho, hum, pequenininho, mas que me chama muita atenção. Aliás, é uma linha da hum, carta Vida Consagrada, escrita hum, por São João Paulo II, né? Nós lemos hum, quando nós estamos nos preparando e tudo para a consagração. E tem tá. um trecho que me chama muita atenção. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo ficar aqui um pouco maior para mostrar. Eu tenho uma Hum. plaquinha dele, olha. Eu vou ler ele aqui, mas é só para mostrar a É porque para plaquinha, não que é estar de cabeça bonita. para baixo. Ah, é? Tá Opa! bom. Deixa eu botar aqui. Mas é assim, vai Vou ler. ler, então. Por É, favor. Então, São João Paulo II diz no documento Vida Consagrada o seguinte: a primeira tarefa da vida consagrada é tornar visíveis as maravilhas que Deus realiza na frágil humanidade das pessoas chamadas. Eu acho essa frase destruidora. A Pode primeira repetir, tarefa por da vida favor. consagrada é tornar visíveis as maravilhas que Deus realiza na frágil humanidade das pessoas chamadas. Eu vejo aqui gritando vocação Shalom, né? Assim, Meu Deus. como nós sabemos, nós não somos os melhores, não somos os Uhum. melhores, somos os piores. Mas é nos piores que nós sabemos que Deus deseja manifestar a sua glória e o seu poder, né? Eu vejo muito dessa forma, assim, quando eu leio essas palavras de São João Paulo II. Por isso que eu gosto muito dessas palavras, né? E, E, Jones, assim, o que é que você gostaria ainda de comentar sobre esse trecho, assim, que eu trouxe de São João Paulo II? algo que me deixou, que ficou dentro de mim, que me impactou e me fez permanecer em missão, logo no início, quando eu estava bem, bem ruim, né? Foi a pregação de um irmão muito especial para mim, é o Gustavo. Ele é celibatário lá da missão. E ele foi fazer uma pregação para nós, né, no D2, na célula, e ele disse que o discipulado que não conhece os seus demônios, ele não está preparado para seguir Cristo. E isso ficou tão forte para mim, porque eu estava vivendo num tempo onde dentro de mim estava assim, fervilhando de coisas, de pensamentos e desejo de agir de uma forma totalmente contrária, né? Mas eu percebi que, de fato, dentro de mim existem sim demônios onde eu mesmo preciso expulsar, eu mesmo preciso fazer fazê-lo sumir, derrotar mesmo, né? Uhum, Acabar com ele, andar. Então, assim, os meus demônios, que demônios são esses? É o demônio do egoísmo, é o do orgulho, é o da aridez mesmo, sim, sabe? Você pensa em si, de você criticar e achar que todo mundo ou os outros é que são isso e você não. Então, você precisa se conhecer, né? Deus te leva a se conhecer, a se perceber mesmo. é Então, essa frase verdade. de João Paulo II, ele, de fato, mostra a nossa fragilidade e dentro do Shalom, né? O carisma Shalom, o nosso carisma, ele grita tão forte, né? Sede santo, porque a nossa vocação é ser santo, que infelizmente muitas pessoas não conseguem compreender que o ser santo não é eu fazer, eu já estou pronto, todo certinho, Uhum, mesmo sendo consagrado, né? Ou até definitivo, mas enfim, e eu nunca vou errar, eu nunca vou falhar. Não, não é isso, é né? forte, né? Eu, Sônia, desculpa eu, só te interromper, mas é porque já apareceu o nosso time aqui. Nós temos 30 certo, segundos para encerrar. oh, meu O Deus, vai lá. Instagram, ele só deixa a gente ficar uma hora, mas muito Já. obrigado. Eu quero agradecer novamente, né, a sua participação, o seu sim. E volte mais vezes aqui no Jardim Ana Live. Ave Tá Maria. bom. Muito obrigada pelo convite.
Tô vendo aqui um monte de gente que eu não vi há tempos, né? Na Jerusa, beijo. Meus formandos também, todo mundo do Jardim Guanabara. Sim, E super obrigada. atento aqui. Lembrando que esse mesmo conteúdo vai estar disponível no Facebook e no YouTube. Então você vai poder ver de uma forma melhor. Tchau, tchau, pessoal!